Olá, pessoal! Então, nós vamos agora para nossa aula de ciências, né? E na aula de ciências de hoje, nós vamos dar continuidade no tema sistema digestório, né? Nós vamos aprender um pouquinho mais a fundo sobre esse sistema que trata da nossa alimentação, tá bom? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o caminho dos alimentos, o caminho que esse alimento percorre desde a nossa boca até sair do nosso corpinho, tá bom? Então vamos lá. O caminho dos alimentos. Você estudou que os alimentos fornecem os nutrientes necessários para manter o organismo vivo e permitem que o nosso corpo realize várias ações, como movimentação muscular, respiração, circulação sanguínea, manutenção da temperatura corporal e muitas outras atividades vitais. O processo que os alimentos são quebrados em partículas minúsculas, os nutrientes esses nutrientes, né, é chamado de digestão. Depois de digeridos, os nutrientes são absorvidos pelo sangue e levados para as células. Observe na ilustração a seguir o caminho dos alimentos pelos órgãos que compõem o sistema digestório, como boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, tá bom? Esses são todos os órgãos que compõem o sistema digestório. Então, vamos lá. Vamos pelo caminho. Vocês já fizeram, né, uma atividade, a tarefinha, que vocês tiveram que desenhar tudo isso aqui. Então, vocês conseguiram entender desde o início até o final quais são todos esses órgãos, mas eu vou retomar e vou explicar cada um deles. Então, a boca. Lá na boca, tá vendo? Lá na boca, o alimento entra. É onde começa a digestão. Nós começamos a quebrar ele. Como? Através da mastigação. Quem ajuda? As glândulas salivárias. Por que nós temos saliva? Só para ficar de boca cheia d'água? Não. Nós temos a saliva porque ela ajuda a molhar esse alimento que entra dentro da boca para que então possa fazer o quê? Possa fazer essa quebra e forma aquela massa de alimento, né? Aquela massa de alimento vai descer pela nossa faringe, tá vendo aqui, ó, a faringe. Entra no nosso esôfago, tá vendo que ele é um pouquinho mais escuro aqui na demonstração, ó? Entra no nosso esôfago, então, passou pela nossa boca, fez aquela massa, né? O bolo alimentar que nós chamamos. Entrou. O que são esses aqui, ó? Tá vendo? O que esses são esses amarelinhos? A produção das glândulas salivárias, que forma a nossa saliva. Vai passar pela faringe, pelo esôfago e vai chegar no nosso estômago, certo? O nosso estômago, nós temos o fígado, que é muito importante para fazer essa digestão. E temos também a vesícula biliar, tá bom? A vesícula biliar, o que ela faz? Ela ajuda também soltando as enzimas, né? Ela solta ali as enzimas que ajudam na digestão do nosso alimento, tá bom? Certo? Por isso que às vezes quando alguém tira a vesícula biliar, que acontece de ter pedra na vesícula, né? As pessoas, elas têm mais dificuldade na digestão de certos alimentos. Por quê? Porque a vesícula biliar, ela solta enzimas que ajudam na digestão. Então, ela está ali, o estômago, né? O fígado, né? Também é aquele que ajuda na filtração ali, que ajuda na digestão. O estômago é na onde o alimento vai ser quebrado e vai começar a separação. Temos também o pâncreas, tá bom? E aí, depois que o alimento passou por isso aqui, fez toda a quebra dos nutrientes, ele vai ser direcionado. Ele vai passar, então, primeiro pelo intestino delgado, certo? No intestino delgado, ele vai fazendo a separação dos nutrientes que vão ficar no nosso corpo e os que vão sair. Passa pelo intestino grosso também, tá? Aqui nós temos, ó, o apêndice, tá vendo? O apêndice. E aí ele vai, então, para o reto.
O bolo alimentar vai para o reto. O que que vai para o reto e para o ânus? Enfim, que é quando a gente faz cocôzinho e vai embora do nosso corpo. Aquilo que o nosso corpo não precisa, tá? Tudo já foi retirado aqui dentro do nosso sistema digestório. Então, foram retirados os nutrientes, as vitaminas, né? Tudo que o nosso corpo precisa, a água, tudo. E o que não vai ser usado, vai embora para o reto e para o ânus, ok? Então, vamos lá. Isso, gente, de uma forma bem simplificada para vocês, tá bom? Opa, passei muito. Vamos lá. Algumas estruturas como glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas aparecem nessa ilustração, mas os alimentos não passam pelo interior delas, tá bom? É como eu falei, eles ajudam na digestão, certo? Olha lá, ó, igual eu falei, das enzimas. Tais estruturas participam da digestão lançando substâncias no tubo digestório. Então, para que serve, né? Igual eu falei para vocês, eles liberam substâncias, enzimas que vão ajudar na digestão. Observe a estrutura nas imagens. O pâncreas, ele libera o suco pancreático que ajuda na digestão. O fígado, olha lá, produz a bile, que auxilia na digestão da gordura e fica armazenada na vesícula biliar. Então, qual é a função do fígado? É aquela enzima que eu falei, que é a bile, que ela ajuda na digestão. Parece que vocês estão meio... Aí, vocês estavam meio desfocados. Aí, foi. Olha lá. Então, olha só. Esses são os órgãos e são os caminhos que o bolo alimentar percorre do começo ao fim do nosso corpo, até sair do nosso corpo, ok? Agora, eu vou dar um pause aqui, que nós vamos para o Você é Cientista 2. Olha lá. Você sabe como os alimentos se movem da boca até o intestino? Compreenda por meio dessa experiência como acontece essa movimentação do tubo digestório. Tá? Eu vou fazer aqui e vocês, se tiverem oportunidade, façam na casa de vocês também. Pessoal, então vamos lá para o nosso experimento, ó. A bolinha aqui, essa bolinha verde, vai representar o bolo alimentar que entrou na nossa boca e foi mastigado, tá? E formou a massa. Esse daqui vai representar a faringe e o estômago, como ela vai chegar até, como nós falamos ali, deixa eu pegar minha apostila aqui, como que esse alimento vai até o tubo digestório, essa movimentação no tubo digestório, tá bom? Até chegar no intestino. Então, entrou na boca, formou o bolo alimentar. Essa bolinha, ó, ela não vai descer. Ela não desce. Por quê? Porque o bolo alimentar é maior, né? Então, o que que acontece? E outra, nós comemos e ficamos o tempo todo em pé? Não, depois que eu como eu tenho que ficar em pé? Não, às vezes a gente deita, senta, reclina. E aí? E aí, professora, não ia descer o alimento? Ia ficar parado aqui no nosso tubo? Não. O que que acontece? O tubo alimentar, ele vai fazendo movimentos, tá? Movimentos. Para quê? Para esse alimento ir descendo e chegar até o intestino, certo? Então, de novo, ó. Ele vai fazendo o quê? Movimento, ó, tá vendo? Como que nós chamamos esses movimentos? Esses movimentos são movimentos involuntários, certo? Que são realizados pelos músculos. Que músculo? Um músculo que... Qual que é o músculo? Opa! Qual que é o músculo que realiza esses movimentos involuntários? No caso desse, são os músculos que recobrem os órgãos, que nós chamamos de músculos lisos, né? Que são os músculos que recobrem os órgãos, tá? Nesse caso aqui, ó, nós falamos, não, agora eu vou fazer a digestão e meu músculo vai forçar o alimento a descer. Não, isso é involuntário, nós já aprendemos sobre a
os músculos, né, liso, esquelético, que é o que recobre os ossos, e o músculo cardíaco, que é que recobre o coração, tá? Eu tô olhando aqui para não esquecer de falar nada para vocês. Então, o músculo cardíaco, o músculo liso e o músculo esquelético. Esquelético é os que recobre os nossos ossos. Cardíaco é o do nosso coração. E liso são os músculos que recobrem os nossos órgãos, que formam os nossos órgãos, tá bom? Então, dá uma olhadinha. O alimento, o tubo digestório, ele vai fazer o quê? Esse movimento. Vai forçar a massa, né, o bolo alimentar a descer, até chegar no nosso intestino. Como isso? Com esses movimentos musculares involuntários, tá bom? Nós chamamos ele também de involuntário, por quê? Porque nós não, controlamos. Nós não controlamos ele. Ele é controlado pelo nosso sistema nervoso, que já identifica e controla involuntariamente. Não é eu que comando, e sim meu sistema nervoso, que sabe a necessidade do meu corpo. Tá bom? Pessoal, em termos mais técnicos, esse movimento aqui que a gente está falando, que são os movimentos involuntários, ele simula o que nós chamamos de movimentos peristálticos, tá? Que são esses movimentos aí de forçar o alimento a descer, tá bom? Agora a gente vai voltar lá na apostila para mim continuar explicando para vocês, tá? Olha lá, pessoal. Então, voltando aqui para a apostila, depois que a gente fez o experimento, olha lá. Coloque a bola, né? Nós já fizemos, junto um colega, eu fiz aqui sozinha para mostrar para vocês, né? Então, o que isso permite? Esse movimento que o nosso corpo realiza involuntariamente, ele permite que a gente possa ficar na posição... Aqui eu coloquei para vocês na posição vertical, mas permite que a gente faça isso na posição horizontal, que é deitado, certo? Então, o movimento vai acontecer, entendeu? Vamos lá, então. Por que a bola se movimenta dentro da meia? Porque a bola se movimenta dentro da meia nos permite refletir sobre os movimentos realizados pelo sistema digestório. Então, por que quando a bola se movimenta dentro da meia, eu consigo entender o movimento do sistema digestório? Aí você que vai responder, pensando no seguinte, que o bolo alimentar, ele precisa ser empurrado, né? Precisa ser levado. Deixa eu subir aqui para aparecer para vocês. No caderno anterior, você estudou que os músculos são formados por inúmeras fibras musculares e que eles podem ser de 3 tipos, esquelético, liso e cardíaco. Nós acabamos de falar qual é. Então, considerando que você observou nesse movimento, responda. Pessoal, é importante que às vezes vocês falem assim, a professora já tá falando, mas é porque nós não estamos juntos. Então, a gente não tá conseguindo refletir junto. Então, por isso que eu já vou dando dicas para vocês chegarem às conclusões, tá bom? Para vocês aprenderem melhor, né? Que não dá para vocês adivinharem aí, tá bom? Então, que tipo de músculo recobre a parede do esôfago, do estômago e dos intestinos? Lembrando que eu acabei de falar aqui com vocês, tá bom? Então, isso vocês vão explicar. Depois, na atividade 1. Na atividade 1, o que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão identificar quais são os órgãos que fazem parte do sistema digestório. Do sistema digestório, tá? Então, vocês vão identificar quais são os órgãos que fazem parte do sistema digestório. Vai vir aqui e vai fazer um circular quais são eles e escrever aqui quais são o nome desses órgãos, tá? Vai circular a imagem e escrever qual o nome desses órgãos, certo? Depois, número 2, vamos conhecer um pouco mais sobre o corpo. Observe a imagem da região abdominal, tá vendo? Aqui. Divida anatomicamente em 4 áreas, 4 quadrantes, tá vendo? Ó, quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito, quadrante inferior esquerdo, tá? Escreva em qual quadrante da região abdominal está localizado
o fígado, o estômago e o apêndice. Professora, como que eu vou saber isso? Volta lá na página, ó, que vocês têm a imagem dos órgãos, na onde cada um se posiciona. Tá vendo? Página 276, vocês têm na onde cada um se posiciona. É só voltar aqui e identificar seguindo aqui a imagem da página 278. Tá vendo aqui, ó? Certo? Então, o fígado vai colocar, tá no quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito, quadrante inferior esquerdo. Você vai escrever aqui na onde ele está, tá bom? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês consigam realizar os exercícios aí. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Hoje vocês vão ficar sem tarefinha, tá bom? Porque, como nós estamos indo um pouquinho devagar, eu quero ainda falar mais um pouco para vocês realizarem a tarefa, tá bom? Então, beijinhos, fiquem com Deus. Tchau, tchau!